Esses malditos meios de produção estão fora. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 4 de julho de 2020 até o dia 10 de julho de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole. Mais uma semana que veio, passou voando, correndo, cheia de coisas no carrinho do supermercado, cheio de coisas no Karma, né? Porque estamos aí, né, vivendo e revivendo coisas do passado. E acho que é isso, né, cara? O que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana? Vamos começar como sempre. Vamos começar como sempre, do jeito de sempre, né? Porque é ainda a introdução do Netflix, né? Se quiser pular, é isso. Isolamento, francês, meditação. E o Facebook Ads, de novo, essa semana foi melhor que a semana anterior, então consegui baixar mais ainda o custo de cadastros, né? Das campanhas que eu tô gerenciando pra Aizen, né, a empresa do Denis e sua esposa. Aí, então, vitórias. Relacionado a isso, também, por sinal, o Johnny, né, que eu comentei algumas semanas atrás, que ele veio pedir elaborar uma proposta pra ele, tudo que ele tá abrindo um negócio aí em Cascavel, teu amigo, né. Acho que no momento daí eles não vão dar sequência, porque ainda tá estruturando o negócio. Então, pra eles, acho que acabava não fazendo sentido fechar um contrato agora, coisa assim. Mas, ainda assim, eu tô à disposição de ajudar, e ele, durante a semana, me mandou, né, uma mensagem pedindo minha opinião umas opções de logo que eles tinham elaborado lá, dei meu feedback. Eu acho que ele chegou a conversar contigo também. Então, só para relatar aqui, né, que por mais que no momento não faça sentido para eles contratarem, né, porque ainda o café, né, o estabelecimento lá não começou a funcionar de fato, ainda assim é bom sempre deixar as portas abertas, né, mostrar, ó, que eu puder também dar meus pitacos aí, fizer sentido, ótimo. E é sempre bom lembrar que ainda ganha um bônus de anúncio aqui no programa, né, no Mais Uma Semana. Assim que tiver o estabelecimento rodando, aí a gente negocia, né? Enquanto não tem com nada, contrato então a gente pode ficar falando, né? O café do Johnny, mas não tem café pra ir ainda, então tudo bem. Aí, então, além disso, tem o desfecho, né, do caso do Albadori, que eu comentei semana passada, que eu mandei mensagem pra dona. Bom, primeiro eu tinha mandado mensagem no perfil do Albadori, na semana passada. Primeiro relembra aí pro pessoal que é um restaurante, tal. Isso, tá. Pra vocês que chegaram agora aqui no episódio 74, no episódio 73, eu comentei disso, que o Albador é um restaurante aqui de Maringá, que tá para encerrar suas atividades. Ao que tudo indica, julho é o último mês de funcionamento deles, e eu ofereci meus serviços de gestor de tráfego pago na faixa para eles durante esse período que eu imaginei que eles iriam encerrar as atividades por conta de queda no movimento, não trouxe receita suficiente para eles se manterem. Só que daí, então, na semana passada eu mandei essa mensagem pro perfil do Albadori, por eles usarem algum bot para automatizar as respostas, né? A minha mensagem, ela acaba que eu mandei ela em horário que era perto do encerramento do funcionamento, né, do dia. Então, eu acho que por algum motivo que eu sei lá qual, eu fui olhar depois durante a semana, minha mensagem tinha sido deletada, né? Imagino que assim, o que não foi atendido no dia, eles zeram as coisas para daí ficarem sempre só com as mensagens ativas, né, no aplicativo. Sei lá, alguma coisa assim que eu suponho. E aí eu vi, né, que imaginei que por isso não tinham entrado em contato. Daí eu mandei mensagem daí direto no Instagram, né, no perfil da proprietária do Albadori. Falei com ela, tá, expus a mesma situação. E no fim das contas ela me disse que o motivo deles estarem para encerrar, né, as atividades é um conflito com quem tá alugando o lugar lá deles, né, imobiliário, proprietário, sei lá como é que é o rolo de fato. E minha reflexão vai partir disso, porque ela agradeceu a minha ajuda e ela explicou, né, que nessa situação, assim, que é um rolo contratual, eles já estão recebendo ajuda, por sinal, de um outro casal de clientes deles, assim, que são os advogados ali que estão ajudando eles nessa questão. Então minha reflexão vai partir disso daqui a pouco, então já eu continuo. E o último acontecimento, daí para já encerrar meus poucos acontecimentos da semana, boa parte da minha semana eu passei focado em construir o texto, né, o anúncio da oferta que a Aizen, né, essa empresa que eu sempre falo aqui do Denis, né, que eu acabo participando sempre, a oferta que eles vão fazer daqui, acho que 2 ou 3 semanas, não sei, que é ao fim
seguindo o circuito de lives que eles estão fazendo semanais, né? Eles vão daí fazer um lançamento de uma oferta. E aí eu passei boa parte da semana envolvido em construir essa oferta. E eu acabei literalmente antes de a gente começar a chamada aqui pra gravar o episódio. Então, eu acho que eu fiz um trabalho legal. Claro que eu acabei de terminar o draft, na primeira versão. Depois ainda vou revisar, provavelmente ainda mude bastante coisa, mas eu fiquei bem orgulhoso do que eu escrevi. Deu acho que 13 páginas da oferta, então ficou um negócio bem completinho ali. Tentei deixar bem atrativo com a linguagem, com as técnicas ali e tudo. Vamos ver como é que dá, né? Nas vendas de fato. Mas ainda tem alguns episódios ainda pra gente ter o desfecho de mais esse acontecimento aqui que a gente sempre relata. No momento, eu termino meus acontecimentos dessa semana e eu devolvo falar pra você. Muito bem, cara. Uma semana... teve coisas, né? Relatando então, começando a minha semana, sábado eu saí com amigos, porque agora sou uma pessoa imune ao coronavírus, não é verdade? Então a minha consciência já foi menos culpada e eu saí para encontrar meus amigos Lucas e Johnny, que a gente foi na casa do Johnny, né, que inclusive é esse do café que você mencionou agora há pouco. Fomos lá para jogar o famoso lorezinho, né, o Legends of Runeterra. A gente se divertiu bastante, conversou, porque eu acho que nós três, tal como muitas pessoas, a gente tem um grande problema que comunicação pela internet é legal, supre a necessidade de informação, mas não supre a necessidade de sentimentos. Então, cara, foi muito, muito prazeroso em diversas formas poder conversar com pessoas que você gosta, né? Porque eu, infelizmente, tô limitado a basicamente conversar com pessoas do trabalho e, querendo ou não, são colegas, né? Então não são pessoas que você deposita toda a sua confiança pra falar sobre a sua vida e todos os acontecimentos nela. Então, foi isso, a gente tomou umas bebidinhas lá também, a famosa Jurupinga com maracujá, que é um clássico nosso já. Imperdível, né? Imperdível, claro, porque assim, é o melhor de dois mundos, né? Tem a bebida alcoólica e tem o docinho, né? Então... É isso. Aí a minha semana começou como de praxe, trabalho no hotel. Só que acho que teve dois grandes eventos nessa semana. Que o primeiro deles foi que eu postei um stories, porque isso é bem raro de fato eu postar, ou fazia muito tempo que eu não postava. E aí postei um stories porque eu estava conversando com uma pessoa. E aí ela tava falando alguma coisa sobre a rotina dela. E aí ela falou, é um ciclo sem fim. E na hora eu falei, carai, ciclo sem fim? Isso não é um pleonasmo? Parece um pleonasmo, sabe? Tipo, um ciclo sem fim. E aí eu fiz um stories pensando sobre isso. E aí eu deixei a pergunta aberta, né? Inclusive, depois que eu postei eu me arrependi. Eu poderia ter colocado uma votação de sim ou não, ou uma caixinha de respostas. Mas a verdade é que muitas pessoas mandaram mensagens pra mim por DM, né? O Direct Message. E aí... Cara, tomou uma parte aí dos meus dias, porque foram muito mais pessoas que responderam do que eu imaginei que seria. E aí, o lado bom de você ter um assunto em específico é que você pode replicar algumas respostas, né? Então, eu já tinha alguns contra-argumentos. O fato é de que eu não estou totalmente certo se é sem fim, se é um pleonasmo ou se não é um pleonasmo. Inclusive, eu mandei essa dúvida. Eu acho que não é pleonasmo, mas ok. Por que você acha que não é um pleonasmo? Porque ciclo ele pode se encerrar. Você pode começar vários ciclos, mas o ciclo ele pode se encerrar. Mas quando ele encerra, ele não deixa automaticamente de ser um ciclo, porque ele já não tá começando outro, então não é mais um ciclo. Não, esse ciclo ele encerra. Porém, outros ciclos podem ser iniciados. Enfim, eu mandei essa dúvida para o professor Pasquale, porque ele tem um podcast também. Eu falei, cara, eu vou mandar lá pra ver se ele dá uma definição mais clara e mais precisa, porque tá muito no achismo, né? A verdade é essa, é todo mundo com a sua própria opinião. E aí, o que foi bem divertido, porque elas foram bem divergentes, cara. Muita gente falando... Mas peraí, o Pasquale respondeu ou não? Não, ainda não. Porra. Ainda não. Mas tô de olho, né? Tô na esperança ali, né? E aí... Então, eu achei curioso tudo isso, né? Porque, mais do que tudo, as pessoas... Hoje em dia, eu acho que elas têm uma tara de que se você falar você tem razão, elas se sentem mais amáveis do que você falar que você ama elas, sabe? Então, enfim, deixei realmente aberto porque eu estava na dúvida. Eu não tenho um palpite sobre, sabe? Eu simplesmente acho que, vamos ver, vou descobrir aí, sabe? Eu realmente quero você algo... quer causar, né? Eu quero um fato comprovado, né? Eu quero ter o apoio da gramática
e da literatura e de quem mais for, de especialistas na área, pra dizer, ó, não é um pleonasmo ou, ó, é um pleonasmo. E aí eu vou ficar tranquilíssimo. Mas, enfim, aí o segundo evento dessa semana que aconteceu foi que nós fomos no Atacadão, eu e o dono do hotel, né? A gente geralmente faz a viagem para o Atacadão uma vez por mês, para que a gente reabasteça o estoque do hotel, né? Então, lá fomos nós, numa aventura, 1h30 da tarde, comprar 5 carrinhos daqueles bem grandes lá, que a capacidade máxima é 25 quilos, eu acho, 50 quilos, não sei. Não sei, mas ok, 100 eu quilos? Acredito. Acho que isso não é tão importante assim pro relato, mas beleza. Mas foram 5 carrinhos bem grandes. E aí, cara, a gente teve alguns problemas com a falta de compaixão das pessoas, ou a falta de discernimento de viver em sociedade, ou de simplesmente estar num local público, né? Público, entre aspas, né? Um local em comum, né? Não público, porque a instituição é privada, né? A gente ainda não está no comunismo. Estamos batalhando todo dia pra chegar, né? Mas ainda não deu. Ainda não deu. Esses malditos meios de produção tão fora. Mas eu vou falar disso quando eu entrar propriamente na minha reflexão. Por enquanto, então, eu só devolvo a bola pra você para que você conclua seus pensamentos da semana. Beleza. Então, minha reflexão ela segue do Albadori, novamente. Semana passada já foi relacionado a ele. E essa semana vem, a minha reflexão vem de um desfecho disso. Porque eu não sou uma pessoa super religiosa, assim, e tal. Pra mim, minha crença não é muito clara. Oficialmente, eu sou católico, mas na minha cabeça, assim, eu faço um apanhado de várias crenças, várias culturas, assim, no fim das contas, eu acho que oficialmente pra igreja eu não sou católico. Porque uma das coisas que faz sentido pra mim é essa questão do karma, né, assim, de que eu acho que karma é hindu, não é? Eu achei que era budista, mas não então, sei. Mas faz Enquanto sentido. você vai falando, eu vou descobrir. Tá, vamos lá. Karma ou karma significa ação em sânscrito, antiga linguagem sagrada da Índia. É um termo vindo da religião budista, hinduísta e jalista, adotado posteriormente também pelo espiritismo. Então, assim, budista veio primeiro, ponto pra mim. Obrigado. Ganhei. Ganhei. Então, o karma então, está presente em várias culturas, crenças, religiões e enfim. E pra mim é uma coisa que faz sentido, essa ideia de, assim, de as coisas voltam pra você, né? Do jeito que você faz, pelo menos pra ser ultra simplista é isso, né? Assim, faz coisas boas vão voltar pra você. Faz coisas ruins vão voltar pra você. E o Albadori em si, assim, a cultura do lugar, né? Os valores lá, tudo, são sempre muito, muito positivos, né? Eu comentei na semana passada que é um lugar que eu gosto bastante aqui na cidade. E até se olhar, né, no perfil do Instagram deles, eles já fizeram várias ações, assim, solidárias, unicamente por fazer. Tem nos destaques, assim, dos stories deles, ainda entregar sopão de madrugada, fazendo ações assim, entregando, sei lá, pão com carne moída, assim, pra moradores de rua, chocolate quente em época, assim, mais fria. Então, eles sempre fazem essas coisas boas, né, pra ajudar o próximo, né, eu digo. E, assim, eu vejo que isso daí retorna pra você de alguma forma, né, porque tanto eu acabei oferecendo meus serviços que não foram necessários, né, no fim das contas, mas, assim, eu me senti na vontade de oferecer isso pra eles. A situação, no caso, que pode levar ao fechamento deles é alguma questão, né, de contratos, de locação, coisa nesse sentido, que não é minha área de domínio. E aí, daí eu só respondi, então tudo bem, eu fico na torcida por vocês, né. E daí que ela me respondeu que eles já estão, né, com a ajuda de um casal de clientes também, que são advogados, então já estão prestando esse auxílio pra eles. E eu acho legal, né, assim, esse reconhecimento que não foi o meu auxílio que eu ofereci, mas outras pessoas também estão querendo ajudar eles, né? Também estão ali oferecendo o suporte, né, dentro da especialidade de cada um, na necessidade que eles estão precisando. Então, eu acho legal, né? Ver o karma agindo assim. Muito bem, cara. O karma, eu tinha procurado também e daí descobri... É que eu acho que a minha associação com o karma do budismo não era propriamente do karma, era mais sobre o dharma, né? Que tem relação com o karma também, mas enfim, era só por isso que eu tinha pensado inicialmente no budismo, mas calhou que tava certo, né? Então, beleza. Acho ótimo que as pessoas possam recompensar. Assim, eu acho que é melhor quando isso vem de uma ação humana, sabe? Do que propriamente de uma ação da natureza ou do acaso, sabe? Então, porque o karma em si, eu não tenho uma definição completa e super detalhada das definições de karma, mas é que eu imagino que as pessoas tratam ela muito como algo místico, do tipo, você vai ter uma grande sorte se você fizer o bem. Uhum. E
eu acho que quando ela vem de uma ação humana, ela é mais recompensatória, digamos assim, porque ela tem um reconhecimento, sabe? Não parece um negócio meio que do acaso, porque você fez o bem e daí o acaso vai te ajudar lá na frente. Não, são as próprias pessoas que viram você fazendo esse bem é que estão te recompensando de alguma forma ou te ajudando. Vou conseguir fazer sentido? Sim, o meu resumo do que é o karma é basicamente não seja um cuzão, assim, né? Seja uma pessoa gente boa, que as coisas boas vão acontecer com você também. Ou não, aí quem vai causar as coisas boas, aí deixa pro universo, né? Se vai ser força da natureza, se vai ser outras pessoas, aí eu deixo pra depois, pensar nisso depois. No momento, eu me concentro em tentar ser uma pessoa legal. Então, minha vez? Por favor. Bom, então a minha reflexão, ela surge da minha ida ao mercado, em que, como a gente tá em época de quarentena e os horários do mercado estão também reduzidos aqui na cidade, acabou que formou filas, né? Então tinha bastante gente dentro do atacadão. Inclusive eles estavam distribuindo senhas. Senhas não, né? Mas um ticketzinho para o limite máximo de pessoas lá dentro, né? Então, se acabassem os tickets, as pessoas não poderiam entrar, né? Porque já deu o limite de pessoas lá dentro. Então, meio que era essa a função. E, cara, foi complicado porque as pessoas, principalmente as pessoas que são mais idosas, talvez, cara, talvez não exista um tipo específico, porque nesse dia eu sofri com todas as idades, digamos assim, com todos os gêneros. De que as pessoas, elas simplesmente paravam no meio do corredor, sabe? Ou elas não se importavam em deixar passagem para um carrinho, né? Impressionante como as pessoas, elas simplesmente... Eu não sei se elas não pensavam ou se existia um mal dentro delas que falava assim, eu vou trancar a passagem. E isso aconteceu, cara, mas tantas vezes assim que eu ficava... E não era do tipo, olha só... Será que eu tô errado em andar igual gente civilizada? Né? Porque assim, não era uma questão de, não tem espaço, então eu tenho que esperar o cara lá na frente se mexer pra eu poder me mexer, pra você, consequentemente, que tá atrás se mexer também. Não, tem espaço, sabe? É só você colocar o carrinho ali. Se você tá fazendo suas compras, tá olhando o preço, você pode largar o carrinho ali e olhar as coisas, sabe? Você não precisa ficar parado no meio do trânsito, no caso, e ficar olhando pra um corredor, daí você olha pro outro lado do corredor e sabe? E, cara, isso aconteceu tantas vezes que chegou um ponto que, assim, perdeu a graça, sabe? Eu só achava, tipo, porra, olha esse manezão aí, né? E aí, cara, começou a me incomodar de verdade, do tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha só, tem espaço, vai pra frente, por favor. Até o ponto de que, nessas situações, eu costumo não falar, né? Eu só fico olhando pra pessoa e colocando meu carrinho bem próximo pra que ela perceba que ela não está sendo civilizada. Algumas pessoas se tocam, algumas não. Então, depois de um tempo, eu comecei a falar, senhor, por favor, senhora, por favor. E bastava isso, sabe? Então, meio que as coisas se encaixam, sabe? Do tipo, é sério que você não tinha percebido ou você realmente estava fazendo de propósito? Porque eu só falava, por favor. Eu nem precisava falar, tire seu carrinho do caminho. É só, senhora, por favor. E ela tirava o carrinho. Isso... Cara, as compras que seriam, teoricamente, levariam 3 horas, levaram praticamente 4, sabe? Então, putz, foi complicado. Isso que a gente tem o caixa especial, né? Que é pra CNPJ lá, daí a gente passa, tudo tranquilo, nunca tem fila, mas... o fato da gente não conseguir transitar dentro do mercado é o que, de fato, me irritava. Então, né? É complicado, porque lidar com pessoas nunca é uma coisa previsível, né? A gente sempre tá exposto a encontrar gente de tudo quanto é jeito. O complicado é quando a gente encontra várias pessoas que são complicadas, né? Então, a gente tá, às vezes, ali tentando fazer uma determinada atividade e a gente acaba sendo afetado pelo comportamento das outras pessoas, né? A gente vive em sociedade, nós somos seres sociais e o que as pessoas fazem impacta na gente. O fato das pessoas só pensarem nelas, assim, do jeito que, às vezes, meu carrinho estando aqui é mais cômodo pra mim, só que não é o melhor pros demais que também precisam transitar com os carrinhos deles. Eu não sei, cara, é complicado. Então, assim, entre aspas, eu vou colocar complicado, entre aspas, eu não acho. Sabe por quê? Porque você ir ao mercado é uma ação cotidiana, cara. Não é uma coisa que você faz uma vez na vida. É uma coisa que você faz, eu diria, semanalmente, sabe? Semanalmente, mensalmente. E não é uma novidade também, né? Se as pessoas já vão ao mercado regularmente, tendo pandemia ou não. Exato. Então, é isso que me deixa mais afetado, sabe? Porque, assim, não é uma regra de alguma coisa específica. Por
por exemplo, grandes eventos, é muito comum você não poder parar, né? Você tem que sempre continuar se mexendo, porque Comic Con, coisas do gênero, se você parar, tem um bolo de pessoas vindo atrás de você vai ser atropelado, sabe? Você não pode parar. E aí, pra uma pessoa que tá indo pela primeira vez na vida, coisa assim, eu até entendo o cara cometer esse erro, sabe? Só que é um mercado, sabe? É um mercado, você vai toda semana. Talvez você vai mais do que uma vez por semana no mercado, sabe? É sério que você não consegue pensar um pouco nos outros, sabe? Você consegue pensar nas suas compras. Ou eu não sei se a mente das pessoas é tão limitada a pensar, tipo, vou pensar na minha compra e só. E vou ignorar todo o resto ao meu redor. Sabe? É isso que me deixa mais pistola de tudo. Sei lá, né? Sociedades, né? A gente... Cultura, não sei, é complicado. Pessoas são complicadas. É uma regra não escrita da vida que talvez devesse ser escrita. Porque é o mesmo caso de... olha só, a gente podia fazer um programa inteiro só sobre isso. Porque eu não entendo, por exemplo, pessoas que querem entrar no elevador antes de você sair, sabe? A porta abriu no térreo, tá? Eu estava dentro do elevador e eu desci no térreo, né? Ou seja, eu estou no andar, em tese, mais baixo, né? Se você não tiver garagem, coisa do gênero. É óbvio que eu vou querer sair ali, né, meu brother? E aí as pessoas, elas começam a entrar no térreo, sabe? Por que você tá entrando? Eu nem saí, sabe? Ai, gente, isso é me dá uma neurose que dá vontade de recriar todo o ser humano e colocar um botão de lógica ali, falando tipo assim, lógica, os dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente só tem uma entrada que é exatamente a saída. Ou seja, se a pessoa não sair, eu não consigo entrar. Então, o correto é, eu espero ela sair para depois eu entrar. Olha só como a lógica funciona, cara. Que eu posso fazer. Porém, toda essa indignação, essa nossa reflexão a partir da sua reflexão, me lembrou de um livro que eu queria trazer pra indicar aqui se a gente mudar pra sessão mais logo. Não vamos mudar pra sessão mais, vou continuar pistolando, porque eu tô no local de fala aqui. Esse podcast é meu, 50% meu, e eu vou falar. Então, não, tô zoando. Enfim, a gente vai então pra... No meu 50% tem uma edição. Então eu vou cortar tudo isso. Então, sessão mais? Sessão mais, vamos lá. A gente tem algum feedback ou alguma indicação? Não temos feedback, então... Peraí, eu tô pistola e agora eu tô triste, é isso? Eu tô em sentimentos tão ruins num só podcast. Que vida, né? Que vida. Pô, gente, manda um feedback aí. Então, pra sessão mais de hoje, já que a gente não tem feedbacks, eu acabei de lembrar de um livro pra indicar aqui, que ele se chama Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Então, esse livro ele foi escrito por Harry Jackson Brown Jr. Ou você vai encontrar como H. Jackson Brown Jr., enfim, se digitar o Pequeno Manual de Instruções para a Vida, você vai encontrar na Amazon e outras plataformas por aí, ou a versão em inglês dele também, então é bem facinho de se achar na internet. É um livro que, assim, ele é um compilado de basicamente coisas que a gente deveria fazer, assim, pelo menos ter experiências, de certa forma que a gente acaba relatando aqui nas nossas experiências. Ele tem um manual para a vida, assim, coisas que você deve fazer porque é legal, porque podem te trazer experiências legais, coisas que, não sei, eu vou ler a sinopse aqui do livro para ter as palavras, né, de como o livro é definido de fato. No dia em que seu filho saiu de casa para começar a faculdade, Jackson Brown Jr. sabia que precisava muni-lo com esperança e sabedoria para prosseguir sem a proteção dos pais. Assim nasceu este pequeno manual de instruções para a vida, que desde seu lançamento em 1991 se tornou um best-seller mundial. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos, 2 anos no topo da lista do The New York Times e tradução para mais de 30 línguas. Transformado em livro, o manual que Brown amorosamente escreveu para o filho é um guia para uma vida plena e gratificante, dedicado a pessoas de todas as idades. E, cara, o livro é bem legalzinho, assim, ele é curtinho. Então, aí tem a versão nacional e a versão original, né, em inglês. Eu imagino que deva ter alguma diferença, porque a versão nacional aqui é um livrinho de 79 páginas, diz aqui 1001 dicas, né, dessas lições aí para ter uma vida realmente feliz e gratificante, como diz na capa do livro. Só que a versão americana é dividida em mais de um volume, eu acho que são 3 ao todo, e acho que tem mais de 1.500 no texto original. Mas, em todo caso, já são 1001 lições aí, instruções para dar uma lida. E são coisas assim super simples. Tem, olhando aqui no preview da Amazon,
Diz coisas assim: afaste-se de restaurantes com música ao vivo, encha os potes de gelo, aprenda a ler um relatório financeiro, nunca trapaceie, mantenha um extintor de incêndio em sua cozinha e outro em seu carro. São, assim, pequenas liçõezinhas que são coisas, assim, pra gente parar um pouco e pensar. Eu lembro que tem uma que é, sei lá, tenha um cachorro, né? Coisas assim que às vezes fazem diferença pra você ter uma experiência totalmente diferente de vida. E isso aí, talvez valha uma leitura pra ter ideias de coisas que você nunca tinha parado pra pensar que você poderia fazer ou que tem vontade de fazer. Achei interessante trazer aqui. Muito bem, cara. Então, se você quiser mandar um feedback pra nós, pra gente não ficar tão triste, inclusive, você pode confirmar aí, tem aí no livro, né? Uma das lições é mande um feedback no podcast mais uma semana. Isso, tá ali. Acho que é a lição 1001, por sinal, é essa. Ah, então olha só, viu? É o mais importante sempre pro final, né? Pra fechar com chave de ouro o livro. Então, se você quiser mandar um feedback pra não deixar a gente triste, você pode nos mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com, ou se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais carinhosa, mais concisa ali, digitando mais relax, digamos assim, você pode mandar nos nossos Instagrams, no meu, que é o @minxoxin, olá, sou eu, e no dele, que é o @isbole. Eu. Se você quiser jogar na roleta russa dos podcasters aqui, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, e a gente também pede pra vocês seguirem, né, o perfil do Instagram, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores pra desbloquear todos os analytics que o Instagram disponibiliza pra gente. Então já ouviu o podcast, já mandou seu feedback, aproveita, segue a gente e aproveita também e espalha a palavra, né? Já fez tudo isso, se você fez tudo isso, a gente imagina que você tenha gostado do que a gente tá fazendo aqui. Então aproveita, escolhe um episódio que você gostou, seja esse, seja algum outro, seja um combinado de episódios, né, que a gente vai construindo aqui histórias que se complementam. Manda pra alguma outra pessoa que você acha que vai gostar e, não sei, pede a opinião dela, discute sobre o que a gente tá vivendo aqui, ou, não sei, né, que sirva de motivo pra você iniciar interações, manter contato com pessoas que você não fala tanto e tentar ter novas vivências, né, isso que a gente busca sempre aqui, relatar a vida como ela acontece pra gente, seja às vezes acontecimentos bons, ruins e o que a gente tira disso. Muito bem, então a famosa hora do tchau, tchau. Isso aí. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.